1 Timóteo capítulo 3, versículos de número 14. Acompanhe comigo o texto da palavra do Senhor. Escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Vamos ler de novo. Acompanhe o texto. Estamos sem texto ainda para projetar, mas acompanhe comigo, ouça a palavra do Senhor mais uma vez. Escrevo estas coisas a você. Paulo está falando a Timóteo. O apóstolo Paulo está falando com o jovem pastor Timóteo nessa carta. Ele está dizendo, escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. Repita, casa de Deus. Que é a igreja do Deus vivo. Diga, igreja do Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. Diga, coluna e fundamento da verdade. Amém. Meus irmãos, nessa manhã eu gostaria de tratar de um tema que é muito fundamental para o nosso ministério na PIB do Mendanha. Diria eu que é um tema que será fundamental para o meu ministério pastoral. Para quem não sabe, eu comecei o ministério pastoral oficialmente, consagrado ao ministério, em janeiro desse ano. Então eu estou no início de uma jornada ministerial. E para isso nós temos que ter clareza do que o Senhor tem a realizar através de nós. E qual é a visão ministerial, qual é a visão bíblica que o Senhor tem para a minha vida e consequentemente para a igreja ao qual eu vou servir no ministério pastoral. No caso, agora tem sido e será, e creio que por muito tempo, PIB do Mendanha. Meus irmãos, para isso nós queremos responder uma pergunta nessa manhã, muito importante. Por isso mesmo eu faço questão de gravar essa mensagem. A pergunta é, o que é, ou o que faz uma igreja ser saudável? Quais são as marcas de uma igreja saudável? Estou gravando essa palavra principalmente para que os membros da nossa igreja ouçam essa palavra. Eu espero que todos possam ouvir. Claro que os visitantes são muito bem-vindos e vão ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Mas essa palavra para a membresia ela é fundamental porque o membro dessa igreja precisa saber para onde nós estamos caminhando. Qual é o nosso objetivo nesse ministério. Então, meus irmãos, o texto começa falando sobre o apóstolo Paulo se dirigindo a Timóteo. E ele chama a igreja de alguns adjetivos muito significativos. Casa de Deus. Nós vamos ter uma oportunidade de aprofundar esse versículo e expor o versículo com o cuidado que nós temos que expor. O versículo 15. Porque esses adjetivos, eles são muito importantes para nós. Contudo, não poderei hoje desenvolvê-los. Mas só uma pincelada, casa de Deus. Bom, quem aqui tem família? Levanta a mão. Pergunta redundante, né? Se você tem família, você tem uma casa, uma habitação, uma residência. Então, quando o apóstolo Paulo diz que a igreja é casa de Deus, ele está fazendo uma referência a uma qualidade da igreja. A igreja é uma família espiritual. A casa é o lugar onde nós habitamos, vivemos em família. E desfrutamos de afetos profundos, laços profundos de amor, de comunhão. Bom, a igreja se propõe a ser casa de Deus. Mas a igreja também aqui no texto é a igreja do Deus vivo. A palavra igreja, eclésia, a palavra que tem a ver com assembleia, ajuntamento. A palavra eclésia também é a palavra grega para chamados para fora. Quem é que mora em condomínio? Levanta a mão. Bom, condomínio que tem assembleia, que é uma coisa bem legal de participar.
Você é convocado a ir à assembleia de um condomínio, você mora na sua residência, você é chamado para fora. Isso é eclésia. Você sai da sua residência, do seu ambiente privado e se ajunta ao ambiente público para tratar, deliberar de assuntos que são de interesse público daquele grupo social, daquele condomínio. Essa palavra eclésia, ela também acontecia nos tempos de Jesus. Ele vai dizer à igreja, né, aos apóstolos, lá em Mateus 16, ele vai dizer: eu edificarei a minha eclésia, a minha igreja, o meu ajuntamento, eu vou edificar e essa igreja vai me representar e vai deliberar, vai tratar de assuntos concernentes ao meu reino. Mateus capítulo 18 vai dizer que Jesus dá a chave do reino para a igreja, e a igreja ela tem o poder, a autoridade para exercer a disciplina eclesiástica. Aquilo que a igreja ligar na terra será ligado no céu, o que a igreja desligar na terra será desligado no céu. Esse texto de Mateus 18 está falando de se alguém tem algo a confrontar em relação ao irmão. Se um irmão pecar e você for confrontá-lo e ele resistir a esse confronto, claro que em amor, esse irmão pode, depois de tentar no particular, levar a uma instância superior com base naquilo que já era uma experiência de Israel nos dias de Moisés, instituída pela lei, de tratar na segunda etapa com 2 ou 3 testemunhas. Se a pessoa se arrepender, ganhou o seu irmão, assunto encerrado, vamos seguir a igreja. Se a pessoa continuar impenitente, não se arrependendo do pecado, insistindo na prática do pecado, não querendo a mudança necessária e o arrependimento que é exigido, então isso é levado aonde? Para a igreja, a eclésia. E aí, diante da eclésia, a pessoa tem uma última oportunidade de se arrepender. Agora foi levada a público. E se a pessoa se arrepende, resolvido o assunto. Se ela não se arrepende, a igreja fala. Jesus vai falar, né? Paulo não. Jesus vai dizer: se essa pessoa não se arrepender, considere gentio. Ou seja, considere alguém que não é irmão, não é da aliança da fé. Não pertence à igreja do Deus vivo. E a igreja tem a chave do reino para desligar na terra a participação, a membresia dessa pessoa nesse corpo local. Então a igreja do Deus vivo tem um significado. Eu estou aprofundando aqui, não deveria aprofundar agora, dessa vez, nesse momento. Mas a gente vai voltar em algum momento da caminhada, a gente vai tratar melhor esse texto. O texto ainda vai dizer que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Ou seja, irmãos, olha para esse prédio aqui. Aí tem um irmão da obra ali, nosso irmão Fábio. Vai aparecer na gravação o nome dele, né? Nosso irmão Fábio, querido, Fábio trabalha com obra. Ele sabe que toda edificação tem que ter um fundamento. Não é isso, meu irmão? Eu não sei nem explicar, e tem uns nomes aí, né? Sapata, tem uns negócios aí, uns nomes aí, né? A estrutura tem que ser preparada. E existe, por exemplo, para você ter um negócio desse aqui, olha essas colunas aí do lado. Esse negócio que está aqui do lado está segurando essa, né? Esqueci o nome, essa galeria, né? Se rachar essa coluna, essa galeria, ela cai, não cai? Então, irmãos, a igreja também ela tem essa responsabilidade sobre a verdade, sobre o evangelho, sobre a palavra de Deus. A igreja ela é coluna, ela é fundamento da verdade. Ela tem que preservar a verdade. Ela tem que não só preservar no seu ensino, mas na sua prática, na sua vivência, na sua obediência. Mas o meu propósito hoje é tentar nos próximos minutos. Tentar não, eu vou fazer isso nessa manhã. Eu quero mostrar aos irmãos o quão é vital que a igreja PIB do Mendanha tenha a visão que o pastor tem, que é a visão de uma igreja saudável. E eu quero mostrar aos irmãos, à luz da história da igreja, à luz também de uma reflexão sobre a importância dessa pergunta ser bem respondida: o que é uma igreja saudável? Por que é importante perguntar e pensar sobre isso? Também quero nessa manhã trazer algumas respostas que foram dadas nos últimos 3 séculos, pelo menos. E por fim, eu quero apresentar aos irmãos 9 marcas. 9 marcas de uma igreja saudável
com base na visão que nós temos abordado e buscado replicar aqui em nossa igreja, uma visão que tem sido trazida aí pelo pastor Mark Dever, lá de Washington, Estados Unidos, batista, e que tem um conteúdo extremamente bíblico e que nós temos buscado ser orientados e dirigidos, e estamos aprendendo e buscando colocar em prática de acordo com a sabedoria do alto. Então, falando um pouquinho sobre história, como que essa pergunta foi respondida na história da igreja? Isso é importante para a igreja. E isso já foi debatido pela igreja já lá no começo dela. Por exemplo, no ano 381 da era cristã, ou seja, 381 depois de Cristo, estamos falando então do século IV, é isso? Nesse tempo, a igreja do Senhor Jesus reuniu com seus pastores, teólogos, e escreveu um documento chamado Credo Niceno. Esse documento começou a ser escrito, se eu não me engano, ali por volta de 350, alguma coisa assim. Só que depois ele foi complementado no ano 381, de modo que ele é considerado o Credo Niceno-Constantinopolitano, porque ele foi convocado por Constantino, imperador romano. E ele convocando esse concílio, havia uma necessidade da igreja de responder sobre a natureza de Jesus Cristo, porque já estava se levantando lá os arianos, influenciados por um teólogo chamado Ário, e esse homem estava colocando em xeque a divindade de Jesus Cristo. Não, ele é um homem, mas não é Deus. Isso é importante para nós ou não? É muito importante. E esse credo eu vou ler para você na íntegra e vou destacar um ponto aqui nos próximos 5 minutinhos. Vamos lá, eu vou ler para você o credo que é pequeno. Dá para a gente gravar esse negócio, dá para decorar. E quem sabe futuramente a membresia vai decorar esse credo aqui. Quem sabe vai ser uma tarefa que a gente vai cumprir ao longo dos anos. Olha o credo niceno-constantinopolitano, do ano 381 depois de Cristo, ou da era cristã. Cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, aquele que por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho, conjuntamente é adorado e glorificado, que falou por meio dos profetas. Agora presta atenção nesse ponto final. Cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados e aguardamos a ressurreição dos mortos e a vinda no mundo vindouro. Amém. Você acha que é muito difícil de gravar isso? É grande. Pois é. Mas a gente vai chegar lá, irmãos. Amém? Com calma a gente chega lá. Agora, olha que interessante. O credo niceno-constantinopolitano, difícil falar isso, né? Uma palavra meio palavrão, né? Quase uma língua estranha, né, irmão? Esse credo, ele fala que crer em um Deus, que é Pai, e aí ele disseca sobre o Pai, né? Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis.
Basicamente ele resume isso. Mas o grande ponto que ele aborda nesse credo é Jesus. Você vê que ele crê em um Senhor Jesus Cristo, aí ele fala, único Filho de Deus, gerado pelo Pai, Deus de Deus, e por aí vai. Embaixo ele fala, nós também cremos no Espírito Santo. E ele fala que é o doador da vida, é Senhor, procede do Pai e do Filho, né? É adorado junto com o Pai e o Filho, ou seja, conjuntamente com o Pai e o Filho recebe adoração, porque é Deus, é glorificado. Aí, tudo bem. Aí fala que, o quê? Cremos na igreja. Aí olha que interessante. Repete comigo assim, ó. Eu vou ler e vou pedir para você destacar. Cremos na igreja una. Diga una. Quando você fala isso, você pensa no que você está falando. Una. Também cremos na igreja santa. Diga santa. E cremos na igreja católica. Diga católica. Ó, o povo começa a tremer. Fala, católico? Pastor, a gente é católico? A gente é católico, irmão. Eu vou explicar isso aqui. E apostólica. Diga, apostólica. Então vamos lá, muito rápido, irmãos. Tem 2 minutos para poder explicar isso aqui. Nós cremos nisso. O pastor de vocês crê nisso. A igreja é una. Ou seja, a ideia é que a igreja, ela tem uma unidade em toda a sua manifestação e a expressão e organização em qualquer localidade. Existe uma unidade. Nós temos diferenças, por exemplo, dos assembleanos em muitas questões, dos metodistas em muitas outras questões, dos presbiterianos. Nós temos diferenciações. Nós somos batistas por uma razão. Cremos num tipo de batismo, cremos numa forma de organizar a igreja. Agora, tem coisas em nós que é uma unidade com a metodista, com a Assembleia de Deus e com outras igrejas. Existem questões que nos tornam um. Nós cremos no único Deus verdadeiro. Paulo vai dizer lá na sua carta aos Efésios que existe uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Deus. Amém, irmãos? Nós temos uma unidade. E porque há um só Deus, esse único Deus se revela, especialmente numa igreja local, quando ela está unida e não dividida. Ou seja, a igreja também é una e nós cremos assim porque a nossa meta é viver unidade, viver não uma divisão. Nós não queremos ser divididos em nossos relacionamentos e em nossa fé. A igreja também é santa, porque Deus é santo, amém ou não? E em toda a escritura, irmãos, lá em Levítico 19 fala, sede santos, porque eu sou santo. Aí nós brasileiros temos a cultura do futebol, a gente não consegue às vezes ouvir esse texto e não imaginar o time do Pelé, do Neymar, né? Mas não é ser torcedor dos santos, é ser santo, separado, viver pureza, viver santidade, viver uma ética elevada, de acordo com os padrões bíblicos. E o texto vai falar também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 16. Inclusive, Pedro vai citar no versículo 16, porque está escrito na Torá, em Levítico 19. Sede santos, porque eu também sou santo. Então, existe uma exortação na Bíblia toda, para que sejamos santos. Nós temos que ser santos. Então, nós cremos numa igreja santa. Amém? Agora, a igreja também é católica. Por que ela é católica? A palavra católica, no grego, tem a ideia de universal. Ou seja, ela é uma igreja que está espalhada pelo mundo. Ela tem um alcance e uma missão a se cumprir em todo o globo terrestre, em todo o planeta, em todo o mundo. Poderia dizer mundial. Mas aí criaram a igreja mundial do poder de Deus, irmão. Aí tu acha que é outra coisa. Se falar universal, o pessoal fala, mas é universal do reino de Deus. Aí, o povo pegou esses nomes aí ligados ao nome católico e se apropriou. Mas católico, universal, mundial, global, é a igreja de Jesus, é a igreja que está espalhada por toda a terra. A igreja, ela não está restrita a Jerusalém, nem a Judéia, nem Samaria, nem nos confins da terra. O texto vai dizer, sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia. Não é primeiro começar em Jerusalém, aí consolidou, vamos avançar para a Judéia. Não, enquanto está tendo aqui em Jerusalém, já tem alguém indo para a Judéia. E o povo lá demorou, Pedro, Tiago, João e amigos, demoraram a avançar. Então Deus pegou um fariseu, transformou, converteu, limpou, lavou e falou, vai para a Turquia, vai para Roma, vai para
ele só não conseguiu ir para a Espanha, não deu para chegar na Espanha, mas ele avançou pelo território para além da Judéia e de Samaria. Ele foi para os confins da terra, e a igreja está nos confins da terra. A igreja é católica nesse sentido, irmãos. E a coisa mais importante também para entendermos o termo católico é também entendermos que o que nos torna diferentes ou destacados dos demais não é a coisa mais importante na igreja, mas sim aquilo que a coisa mais importante numa igreja local sempre é o que ela tem em comum com todas as outras igrejas, que são reais e verdadeiras no mundo. Então, assim, não importa o idioma que nós falamos, não importa a localidade onde nos encontramos, não importa o século em que estamos, sempre haverá uma essência, e essa essência marca a igreja verdadeira. Por isso nós cremos numa igreja católica. Amém ou não? Amém. Se você tem dificuldade com esse nome, Igreja Universal. Se você tem dificuldade com esse nome por causa do aniversário do Reino de Deus, Igreja Mundial. Se você tem dificuldade com esse nome, Igreja Mundial do Poder de Deus, então você vai falar Igreja Global. E se você trazer a ideia da Lagoinha Global, vai ficar difícil, porque eu não tenho mais nome para trazer. Tá? Mas a igreja está em todo o mundo. Por isso ela é católica. E a igreja é apostólica. A igreja verdadeira é apostólica. O que significa isso, irmãos? A igreja verdadeira tem em sua base ministerial o ensino dos apóstolos. Por isso ela é apostólica. A apostolicidade da igreja não tem relação com essa sucessão de bispos, conforme sugere a igreja católica romana. Aí nós começamos a nos diferenciar. Certo? A Bíblia não nos mostra que a tradição era uma garantia de segurança doutrinária. Pelo contrário, irmãos, os problemas doutrinários da igreja já começaram no primeiro século. As cartas são uma necessidade no Novo Testamento, ali do primeiro século da igreja, de tratar de problemas da igreja. Os católicos romanos vão dizer que a tradição está no mesmo pé de igualdade com a revelação escrita da palavra de Deus, as Escrituras. Só que nós não cremos assim. Essa ideia de que o ensino apostólico vem de uma sucessão de bispos eclesiásticos, chancelados por uma tradição eclesiástica, não é bíblica para nós. O que é bíblico para nós é que toda verdade para a igreja é uma verdade apostólica, ou seja, uma verdade que é bíblica, enraizada na Escritura, que é maior que a tradição, maior do que o que os homens têm a interpretar da Bíblia, é a palavra de Deus. E por mais que nós tivemos que precisar que a tradição pudesse fazer a definição do que era a palavra de Deus, do que não era, sabemos que acima dos homens que decidiram está o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o autor principal da Bíblia. E ele usou e instrumentalizou homens para escrever tanto a escritura do Antigo Testamento quanto a do Novo. E é essa escritura que é a autoridade final sobre a igreja de Jesus. E para nós, a grande autoridade que nos rege. E nós somos apostólicos porque nós buscamos ensinar e viver e seguir esse ensino apostólico que é compartilhado na palavra de Deus. Amém ou não? Amém. Por isso nós cremos numa igreja apostólica. Então você, nessa manhã, se convenceu de que você pode crer numa igreja una, santa, católica e apostólica? Diz assim: eu creio, pastor. Então, louvado seja Deus por isso. Só para terminar, um último argumento. Paulo lá aos Gálatas vai dizer assim: vocês não podem aceitar outra mensagem. Se eu vier com outro evangelho, não ouçam, considerem maldito. Se vier um anjo do céu trazer outro evangelho, considerem maldito. Ou seja, Paulo não se colocou como a tradição que determina para a comunidade o que deve crer. Não, o Espírito Santo enviou os missionários, os apóstolos a pregar. Essa pregação é do Espírito. Essa pregação, ela está acima de uma tradição eclesiástica. Então não tem um homem ou um grupo de homens que detém o poder de interpretação da Bíblia e que manipula, ou melhor, essa palavra é dura, mas que de alguma maneira direciona, dirige uma comunidade para que ela possa crer. Não, nós cremos no Espírito e na ação dele na história, e cremos que ele utilizou homens para construir o texto sagrado. Esse texto sagrado canônico, esse é o texto autoritativo, e essa autoridade do próprio texto é dada para a igreja crer e viver. Paulo vai dizer aos Gálatas: não creiam em outro evangelho, não aceitem nenhum anjo, nem eu falando, eu vim com uma novidade, eu sou apóstolo, eu sou o Papa, eu tenho uma outra visão. Paulo vai dizer para a igreja: me considerem maldito, porque nós temos que seguir apenas aquilo que foi revelado nas Escrituras. Então,
fica aí o argumento. Irmãos, eu tenho certeza que você depois vai poder ouvir essa mensagem com calma. E muita coisa que talvez não está tão claro, ouvindo de novo, com calma, você vai entender melhor. Só que aí, irmãos, na Reforma Protestante, lá no começo do século... por volta ali, no primeiro quarto do século XVI, houve a Reforma Protestante. Minha mão está até doendo de segurar esse negócio aqui. E houve lá a definição de algumas marcas para uma igreja saudável. Pregação fiel da Escritura, correta administração dos sacramentos. Então os reformadores, Lutero, Calvino, aquele pessoal, eles vendo a igreja seguindo uma direção totalmente fora daquilo que era o padrão bíblico, eles vão buscar essa reforma doutrinária e vão estabelecer que igreja saudável tem que ter duas coisas especiais: pregação fiel da palavra e administração correta dos sacramentos. Sacramentos aqui para eles era batismo e ceia. Aí os batistas, nós, surgindo no século XVII, já surgimos diferenciando a ideia de sacramento para ordenança. Então, para nós, batismo e ceia não é sacramento, não carrega em si uma carga de poder espiritual, não confere uma graça especial, são sinais visíveis de uma operação invisível do Espírito. Tanto no novo nascimento, quando nós celebramos o batismo, é uma ordenança de Jesus, que sinaliza algo que foi feito de fato no reino espiritual, digamos assim, que é a transformação de um pecador numa nova criatura, quanto na ceia, quando nós também nos unimos ao Senhor espiritualmente, mas não há uma graça especial nisso, nós estamos lembrando, memorizando, trazendo à memória o sacrifício do Senhor e vivendo na nossa comunhão em Cristo Jesus, e prestando contas do nosso discipulado. Agora eu quero perguntar rapidinho com você aqui, por que essa pergunta é importante? Eu quero trazer para você mais essa reflexão. Por que é importante falar sobre isso? Por que é importante pensar, irmãos, sobre igreja saudável? É porque, primeiro, irmãos, a igreja é de Deus. E Deus, Ele se revelou aos seres humanos. Primeiro se revelou na própria criação. Se revelou também na história. E especialmente se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a imagem de Deus. Você já ouviu isso aqui, né? Lá em Colossenses e em João capítulo 1, Colossenses capítulo 1, Paulo lá aos Colossenses vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito da criação, nele tudo foi criado, Ele é antes de tudo. Todos os tronos, soberanias, poderes, autoridades, tudo subsistem por causa dEle, tudo está submetido a Ele, Ele é supremo, Ele é soberano. Está falando de Jesus. Jesus é então aquele que tem Ele tem a plenitude da divindade e nele habita corporalmente a divindade. João vai dizer no seu evangelho que o verbo se fez carne e era Deus, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então há uma revelação da pessoa de Jesus como uma pessoa divina. Jesus é a revelação máxima de Deus. E Deus, quando você encontra aí um testemunho de Jeová, ou quando você encontra uma pessoa da Umbanda, essa pessoa vai dizer assim: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, Jesus é verdadeiro, Jesus é amor, Deus é um só. Eu te pergunto, Deus é um só ou não? Fala assim, tem dois deuses não, irmão. Só que quando nós falamos de Jesus, há uma diferença. Porque Deus é um só, mas para o testemunho de Jeová, Jesus não tem em si a plenitude da divindade. Ele é filho de Deus no sentido de um ser humano, um semideus, mas não é Deus. Jeová é maior do que Jesus. Então nós começamos a nos diferenciar. Da Umbanda, eles vão falar, não, Jesus é amor. Deus é um só, mas quando você for falar para ele que só há um mediador
e só há um a ser adorado, o Deus que se revela em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, de modo que nenhuma outra entidade deve ser adorada e invocada e reverenciada, você tem uma diferenciação. Então é importante você identificar uma igreja saudável, por quê? Porque a igreja também é um instrumento da revelação de Deus. Deus se revelou na história, se revelou na criação, se revelou especialmente na pessoa de Jesus, mas também existe uma revelação corporativa, digamos assim, de Deus. A revelação de Deus na sua comunidade da fé, no seu povo que é a igreja. Deus se revela em nós. Paulo vai dizer no versículo que nós lemos aqui, 1 Timóteo 3,15, Timóteo, você tem que aprender, eu vou te ensinar como proceder na igreja, que é casa de Deus, que é a coluna e fundamento da verdade. E Paulo vai dizer aos Efésios que a igreja, ela tem a responsabilidade de revelar a multiforme sabedoria de Deus. Abra comigo em Efésios capítulo 3. Eu quero convidar o meu amigo Jéssica, nosso ministro de educação, a me ajudar com que essa mensagem, com que nós estamos compartilhando aqui nessa manhã, chegue em toda a membresia. Não só essa gravação, mas esse conteúdo seja trabalhado com toda a membresia. Nós precisamos aprofundar isso aqui. E nós vamos precisar de tempo para isso, irmãos. Amém ou não? Amém. Você não vai resolver isso aqui em 40 minutos, em 1 hora não. Mas um passo importante estamos dando. Versículo de número 10. Vamos ler um pouquinho antes para você entender o contexto. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos. Jéssica, coloca por favor aí o texto para o rapaz que está aqui nos visitando hoje conseguir acompanhar. Efésios 3:10. 3:8, perdão. A mim, o menor de todos os santos, daqui a pouco vai aparecer ali, Fábio, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E por isso, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Ou seja, mistério que estava oculto, através da igreja, também é revelado. A multiforme sabedoria de Deus. Nós também temos a responsabilidade de participar da revelação divina, da revelação do próprio Deus ao mundo. E sabe como nós revelamos Deus ao mundo? Pela nossa unidade. Jesus vai dizer que quando nós amamos uns aos outros, nós mostramos ao mundo que nós somos discípulos dele. Então a igreja tem uma responsabilidade para que o mundo possa conhecer a Deus e vê-lo. Então, se a igreja não é saudável, como ela vai revelar Deus? Como o mundo conhecerá esse Deus que é amor, se a igreja não é a primeira a manifestar e viver uma cultura de amor? O nosso amor uns aos outros é um testemunho público de que Deus é Deus, de que Ele é verdadeiro e de que Ele existe. Bom, seguindo para a terceira questão, como essa pergunta foi respondida nos últimos 3 séculos? E aqui eu vou falar muito rápido. Tentar, né? Estou tentando falar rápido, mas está difícil. Bom, vimos que, basicamente, marcas de uma igreja saudável ao longo da história foram estabelecidas como, pelo menos, resumidamente, são 2 muito importantes: pregação fiel e administração das ordenanças, porque o Batista foi lá e mudou essa ideia, não é mais sacramento não, ordenança. Só que você tem ali no século XIX uma crise na igreja alemã. E aí você tem, naquele tempo, uma resposta para essa crise. Por quê? Agora presta atenção que eu vou te falar, para você poder pegar aqui comigo. Começou a haver na Alemanha uma dissidência, uma evasão. Pessoas começaram a sair da igreja. Até porque naquele século XIX, eu tenho uma historiadora aqui, uma doutora, ela vai me ajudar. Se eu falar uma besteira, ela pode me corrigir ao vivo aqui, por favor. Se eu não me engano,
É nesse século XIX que nós temos também, muitos avanços na filosofia, principalmente na Alemanha. Então, a Alemanha, através da filosofia e de outras, enfim, manifestações aí intelectuais, ela foi começando a questionar a fé, questionar a igreja, o seu poder, a sua influência. E a igreja foi perdendo essa capacidade de influência, de ser importante, relevante para a sociedade. Os problemas estavam acumulando-se e os filósofos, intelectuais, os pensadores estavam dizendo assim: para que serve esse negócio de igreja? Para que serve estar numa igreja, ir a uma igreja? Então as pessoas começaram a ver que realmente não fazia sentido ficar congregando, vindo para um templo, encontrar ali um pastor num púlpito falando, encontrar pessoas e ficar dando dinheiro ali e cantando música e fazendo oração, porque o mundo continua só piorando. Então há uma evasão. E aí tem um homem chamado Schleiermacher. Não é assim que fala não, mas é o que eu consigo falar. Acho que é Schleiermacher. É alemão, irmão. Não dá para falar alemão assim. É difícil, mas eu vou chegar lá. Quando eu estiver no mestrado, no doutorado, se eu falar esse nome errado, eu vou apanhar dos meus tutores lá, dos meus professores. Mas o Schleiermacher, ele começa a apresentar uma resposta para que a igreja continue sendo relevante, para que as pessoas parem de ir embora da igreja. E ele faz uma coisa que nós não devemos fazer, que é trazer a teologia liberal. Ele é um dos pais da teologia liberal. Tem o Hanak também, tem outros, mas ele é um principal expoente da teologia liberal. E ele vai dizer assim: gente, olha só, esse evangelho, essa Bíblia aqui, ela realmente, a ciência, os filósofos, os questionadores, os intelectuais, têm razão. Esse negócio aqui é só um artigo de fé e não tem muita base para poder dialogar com a sociedade mesmo, porque isso aqui é uma coisa muito mística, uma coisa muito misteriosa, é uma coisa muito do plano espiritual. E o mundo quer respostas concretas. Existe fome, existe violência, existe morte, existe doença, guerra. E nada disso aqui realmente vai solucionar se você ficar preso a essa Bíblia. Essa Bíblia é uma coisa ultrapassada. É uma coisa do império lá, de Roma, da Igreja Católica. É dos tempos medievais. Nós estamos no tempo moderno. Estamos numa outra era. E nós temos outras respostas a dar para esse mundo. Então, deixa eu explicar para você. O Schleiermacher fez isso. Ele falou assim: então, tem algumas coisas aqui que não são verdade. Tem umas coisas aqui que não são verdadeiras. Essa coisa de ressurreição dos mortos não é bem assim. Essa coisa de... Não, a Bíblia, ela é muito mais ela fala sobre ética. Ela fala sobre ser bom, uma pessoa melhor. A Bíblia, ela dialoga com a sociedade, porque ela forma uma cultura de uma sociedade que vive fraternidade, vive um amor ao próximo. Esse é o ponto central. As questões transcendentais, milagres, as questões maiores, as questões sobre juízo, sobre a ira de Deus, o juízo final, e Apocalipse, tudo não é verdadeiro. A Bíblia tem falhas. A Bíblia, ela não tem verdadeiras proposições. Algumas são, outras não. E aí, os intelectuais começaram a voltar para a igreja, porque encontraram alguém adaptou a mensagem para atrair pessoas, entendeu? Então no século XIX houve essa primeira resposta aí, né, sobre o que é uma igreja saudável. Schleiermacher vai dizer: uma igreja saudável é uma igreja que consegue dialogar com a sociedade, que consegue falar a língua dos intelectuais, que consegue segurar esse povo que tem dinheiro, que está largando, porque com a riqueza vem o ceticismo, a segurança no mundo presente, na vida terrena. Com a riqueza vem o secularismo, vem a visão, sabe, pautada na matéria, nas coisas, e não nas questões mais subjetivas, espirituais. Gente, tá meio profundo, né? Tá dando para pegar um pouco ou não? Eu estou gravando para isso, para você ouvir de novo com calma. Eu não cheguei nas 9 marcas ainda, mas vou ter que chegar. Não. Eu vou resumir as 9 marcas aqui. A segunda resposta... Não, vai ter que ser tudo nessa mensagem aqui, irmãos. Eu vou acabar. A segunda resposta, nós poderíamos chamar de uma resposta visando a necessidade do cliente. E se o patrono da resposta liberal à pergunta: o que é uma igreja saudável?
foi Schleiermacher, talvez o patrono dessa resposta da visão de acordo com o cliente, com a necessidade do cliente, poderia ser Bill Hybels. Vou falar um mais conhecido, Rick Warren. Você ouviu falar do livro Uma Igreja com Propósitos? Esses expoentes, eles buscaram também dar respostas. O povo está indo embora da igreja. Isso já agora, tá, irmãos? Século passado para cá. Eu falei do século XIX, agora estou falando do século XX, ali mais para os anos 80, 90. Estados Unidos. Aí você tem, saímos da Alemanha, vamos para os Estados Unidos, já tem o Bill Hybels. E o Bill Hybels pensou assim, irmão, uma igreja saudável, uma igreja que não deixa as pessoas irem embora. Nós temos que pregar o evangelho. O Bill Hybels, o Rick Warren, crê na Bíblia. Eles creram que a palavra de Deus é verdadeira, não colocaram em xeque a palavra de Deus, a revelação. Em nenhum momento falavam de Jesus. O propósito de Schleiermacher também era bom, era evangelístico. A estratégia de trazer as pessoas, não, nós queremos que as pessoas creiam em Jesus, que as pessoas continuem na fé. Mas o problema é que ele saiu, ele negou o evangelho. Já o Bill Hybels e o Rick Warren, eles criam no evangelho, eles não negaram o evangelho. Porém, irmãos, eles começaram a trazer algumas estratégias. Aí eu não tenho como não brincar, né? Não lembrar do Tropa de Elite, o conceito de estratégia, em grego, estratégia, não sei o quê, estratégia. A estratégia. E eles começaram a buscar essa ideia de o que eu posso fazer para que as pessoas se sintam bem na igreja. Isso está muito forte no Brasil hoje, muito forte. Hoje as igrejas, elas pensam em pregação, pensam. Só que tem muita igreja que está muito mais preocupada com o conforto das pessoas. Então tem pastor que está seguindo esse tipo de linha, não é a minha linha. É importante você saber disso. Que o pastor pega o recurso da igreja hoje, ele investe tudo em estrutura. Porque se a pessoa entrar aqui e encontrar uma coisa estilo boate, com ar-condicionado, com uma tecnologia, com uma música semelhante aos shows que você paga 100, 150, 200 reais para ver. Você tem toda semana na igreja. E aí você tem dentro da igreja rede de lanchonetes dentro da igreja, lojas de roupa dentro da igreja. Você tem igreja que você entra, é um shopping. Por quê? Porque é a necessidade do cliente. Nós estamos num tempo hoje de muito fast food, nós não temos tempo. Tem pastor que está pregando 10, 15 minutos a mensagem, sabe por quê? Porque na cabeça dele as pessoas não ouvem mais do que 40 minutos. Você está aguentando ouvir 40 minutos, irmão? 50 minutos já. E eu não acabei. Estou vendo aqui a gravação, 47, eu vou ter que ir até uma hora, a gente vai cantar um louvor e vai embora, irmão. Amém. Ainda bem que não vai ter EBD, né, Imar? Mas é importante o que eu estou falando aqui hoje? É fundamental. Calma, eu vou falar das 9 marcas. Olha só. O Rick Warren, ele criou essa ideia. Ele começou a ir na sociedade e falar assim, o que você acha que deveria ter na igreja? O que está faltando na igreja? Aí a pessoa pensa, eu estou desempregado. Eu estou precisando de dinheiro. Então, meu irmão, eu vou profetizar aqui no púlpito. Nós vamos fazer as campanhas, eu vou trazer os homens poderosos que têm unção aí, a unção da prosperidade. Cadê o homem que tem a unção da prosperidade? Vou trazer para cá, para fazer 7 semanas de prosperidade, eu vou lotar isso aqui. E lota, irmão. Só que você começa a trazer pessoas que não estão vindo aqui por causa do evangelho, estão vindo aqui, sabe por causa do quê? Da própria necessidade pontual, circunstancial e necessariamente material e terrena. Aí você vai pregar arrependimento de pecados? Você vai confrontar pecado? Você vai pregar sobre cruz? Você vai falar de discipulado, de seguir Jesus? Você vai falar de renúncia? Essa pessoa vai falar, isso eu não quero. Mas se começar a trazer aquilo que o cliente quer, a igreja começa a crescer. Pastores começaram a entender isso, enriqueceram. Essas igrejas são mega igrejas. E você entra, é um show. É um show, e você entra e sai, ninguém te vê. Você entra e sai, você é um desconhecido, um ilustre desconhecido. Se você não voltar nunca mais lá, ninguém vai dar falta de você. Sem contar aqueles que estão fazendo aquelas campanhas, dê 1.000 e ganhe 10.000.
Faça sacrifício. Que palavra boa para um charlatão golpista. E ele vai dizer para a igreja: dê o seu sacrifício, dê o seu aluguel para você conseguir a sua casa própria. Anátema. Que fique gravado o que eu estou falando aqui. E quantas pessoas que vão seguindo esse tipo de tendência? Respostas que foram dadas, irmãos. Agora tem uma outra resposta que foi dada, que foi a tradicional, que é um pouco do que a gente vive. O modelo tradicional também é uma resposta para a pergunta: o que é uma igreja saudável? Talvez o patrono desse modelo é Billy Graham. É o modelo do evangelismo, do alcance das pessoas pela pregação. E nós estamos nos ocupando muitas vezes para chamar pessoas para a igreja para ouvir a pregação e aceitarem Jesus. Só que o problema, nesse tipo de visão tradicional, é que nós estamos também ainda usando os meios para poder atrair as pessoas. E o nosso foco está em atrair as pessoas, porque para a gente a visão de uma igreja saudável é uma igreja cheia de gente. E é sintomático falar isso nessa manhã com a igreja hoje mais vazia, Dia dos Pais. É sintomático falar isso essa manhã, porque parece que eu estou defendendo a causa de uma igreja pequena e vazia. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre qual é o nosso princípio que nos rege. E esse modelo tradicional, a gente traz o coral, tem o conjunto, tem o solo de sax, tem o solo do irmão que canta lírico. E a gente está fazendo lá, cantando os hinos batistas. E a gente está valorizando uma série de coisas, e o nosso foco é que as pessoas venham aqui, ouçam e decidam por Cristo. Billy Graham foi um dos grandes, como é que fala? Aquele que populariza alguma coisa, esqueci o nome. Grandes expoentes dessa visão de decisão por Cristo. Então a pessoa atende um convite de vir aqui à frente para decidir por Cristo. Mas eu vou parar um pouquinho aqui e vou trazer para vocês agora 9 marcas para uma igreja saudável, para a gente poder encerrar. E eu vou dizer para você uma coisa. Talvez esses 3 primeiros que eu citei, essas 3 primeiras respostas que aconteceram nos últimos séculos, são orientadas por aquilo que nós chamamos de sucesso. Todo mundo queria o sucesso. Só que tem um missionário chamado Adoniram Hudson, que ele esteve fazendo missões numa região, se não me engano, da Índia. Agora eu não estou lembrando exatamente o lugar, mas é ali naquela região do Oriente. E ele demorou meses para ver uma conversão. Só que ele era alguém pautado não no sucesso, mas na fidelidade. Fidelidade doutrinária, bíblica, na evangelização, no discipulado. E ele trabalhou, evangelizou, e passaram anos e ninguém se converteu. Até que, por conta da fidelidade, da ação do Espírito Santo, da bênção de Deus, uma pessoa se converteu, e depois outra se converteu, e depois outra se converteu. Quando foi ver, centenas de milhares a longo prazo se converteram. Mas não foi um trabalho fast food. Não foi McDonald's espiritual. Não foi em 1 minuto. Foram anos. E é o que eu proponho para nós aqui na nossa igreja. Não que eu imagine que vão haver conversões em anos aqui. Eu vendo o nosso irmão aqui visitando, ouvindo o que eu escutei dele quarta-feira, não quero constrangê-lo não, tá, irmão? Por favor. Eu vejo nós já vivendo aqui essa visão 9 marcas. Porque é milagre. Eu não conhecia o irmão. Ele ainda não é alguém que se converteu, ou pelo menos não declarou publicamente sua fé e não assumiu o seu compromisso de seguir Jesus. Talvez não fez ainda isso. Mas ele está mais presente que muito membro dessa igreja aqui. E o Espírito Santo tem trabalhado na vida dele. Porque nós cremos que quando nós seguimos a fidelidade, a obra é do Espírito Santo, não é do homem. É Deus que faz aquilo acontecer. É Ele que produz vida. Não é o homem. Não é o meu método que eu abracei do ministério tal. É seguir a Bíblia. E o Espírito Santo trabalhar e fazer a obra que tem que fazer no ser humano. E eu creio nessa ação milagrosa. Eu creio numa igreja cheia de gente aqui por milagre. Não porque funcionou algum método humano. Amém, irmãos? Amém? Agora eu termino. Me dá mais 10 minutos. Mensagem de 1 hora. Tem 54 minutos. Vou parar com 1 hora. 9 marcas para uma igreja saudável.
aquilo que nós temos aprendido aqui com o pastor Mark Dever. E vamos cada vez mais trabalhar isso. Anote isso. Se não quiser anotar, ouça lá depois. Eu preciso que você ouça isso. É 1 hora de áudio. Lá no YouTube você vai poder acelerar. Você vai poder ouvir isso aqui numa outra velocidade. E você vai conseguir acompanhar isso, com certeza. Vamos só pincelar, não vamos aprofundar não. Primeira marca para uma igreja saudável: pregação expositiva. O que significa isso, pastor? Eu não pego um tema e procuro textos para pregar. Ou seja, a pregação expositiva é o que eu não estou fazendo agora de manhã. Mas é o que eu tenho procurado fazer e vou cada vez mais procurar fazer, que é o quê? O ponto do texto é o ponto principal do sermão. Eu leio a Bíblia pedindo ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer dizer para a tua igreja através desse texto. E não, Senhor, eu quero falar hoje sobre dízimo. Me mostra aí os textos sobre dízimo. Isso aí não precisa nem orar, irmão. Só jogar na internet hoje que vem tudo. Não. Pregação expositiva é a exposição da Bíblia. Então, o ponto principal do próprio texto é o ponto principal da mensagem. Então, eu prego o texto. O texto está acima do pregador. Porque a igreja precisa conhecer todo o conselho de Deus. Se eu prego de forma temática aqui no púlpito, eu vou sempre orbitar em temas que vão se repetir, vai e volta. Mas se eu prego toda a Bíblia, eu trago todo o conselho do Senhor, porque eu vou ensinar e pregar dentro daquilo que o Senhor tem a dizer em toda a sua palavra. E quantos crentes, irmãos, que passam 10, 15, 20 anos sem ter lido a Bíblia toda? Eu diria que é uma vergonha um crente que tem mais de 10 anos e nunca leu a Bíblia toda. Mas tem muito. Isso é um problema do discipulado. Isso é um problema da caminhada desse cristão, porque para ele a Bíblia é um livro que ele acessa esporadicamente. Ele não tem uma relação com Deus pela Bíblia. Ele não caminha com Deus lendo a Bíblia. Ele não é um leitor que se alimenta espiritualmente pela Bíblia. Mas o pregador expositivo o força a ler a Bíblia toda. É por isso que eu comecei a pregar, por exemplo, agora a última série, em Mateus capítulo 1, e o texto da genealogia me levou a expor outros textos da Bíblia, do Antigo Testamento, e você está começando a aprofundar em histórias que você talvez nem sabia direito. Isso é pregar expositivamente, e é uma marca, uma das principais, é a primeira marca de uma igreja saudável: pregação expositiva. Segunda marca: teologia bíblica. Não basta ensinar a Bíblia. Existe um centro dessa revelação, que é a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia é sobre Jesus e sua obra de salvação. Portanto, teologia bíblica é fazer com que a história bíblica ela se conecte com a história central, que é o Evangelho. Então, uma igreja saudável, ela prega expositivamente e conecta essa revelação bíblica com o Evangelho, com a revelação maior, central da Bíblia. Há uma história sobre a nossa história, irmão. Seguir a vida sem essa teologia bíblica significa viver ao acaso. Mas quando eu entendo que a minha história está dentro da história de Deus, e que Deus tem algo a realizar em mim, não apenas para o meu tempo presente terreno, mas também para quando eu terminar os meus dias terrenos, há uma expectativa de uma vida eterna, porque esse evangelho culmina em vida eterna. Então eu tenho que pregar, mas também eu tenho que fazer com que a nossa igreja tenha uma consciência de que a Bíblia está toda conectada com uma mensagem central, que é a mensagem da cruz. Amém, irmãos? A igreja precisa de teologia bíblica. A igreja precisa entender que a Bíblia ela tem um sentido que ela segue. Que ela não está cada livro falando de uma coisa, não é um catado de ideias. Há uma unidade e há uma direção para uma revelação máxima, que é Deus em Cristo Jesus, se entregando pelos pecadores e salvando os pecadores no monte do Calvário e produzindo vida na vida deles, pela sua ressurreição. Amém? Terceira marca, um entendimento bíblico do que é o Evangelho, ou um entendimento bíblico das boas novas. Precisamos, os não cristãos, ou os que ainda não têm fé, precisam saber que a mensagem central, qual é a mensagem central? O próprio credo niceno constantinopolitano,
Ele resume o Evangelho. Que é exatamente esse Deus que criou todas as coisas, que é amoroso, que é justo, que é santo, que é bondoso, e na sua bondade e justiça não pode deixar a impunidade perpetuar-se. Então os pecadores vão pagar pelos seus pecados. O homem foi criado e feriu a lei de Deus. Mas Deus, na sua infinita graça, enviou o seu Filho Jesus, que é Ele mesmo na pessoa humana. Deus encarnou, Deus assumiu forma humana, e Deus morreu pelos nossos pecados, sofreu a punição justa pelo nosso pecado. O nosso pecado já foi punido na vida e no corpo de Cristo Jesus, e Ele, ao ressuscitar, aquele que confia nele, aquele que abandona o pecado e demonstra confiança para que seja salvo por Ele, pela fé, se apropria dessa graça, dessa salvação, dessa bondade, desse favor. E portanto já não mais está fadado a receber o salário do pecado, que é a morte, mas sim vai receber a recompensa eterna, da vida eterna, a recompensa maior, que é a vida eterna, que é dada pela graça de Deus em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. E é importante que cada membro entenda, talvez não como eu falei, mas com as suas palavras. É importante você ter essa noção do Evangelho, entender essa mensagem central, até porque se você não entende, você não vai compartilhar. E eu espero que você, membro dessa igreja, não apenas entenda o Evangelho, mas esteja preparado, com o coração aquecido, para encontrar pessoas e falar para elas: você já ouviu falar sobre Jesus? Amém, irmãos? Uma igreja saudável tem um entendimento bíblico do que é o Evangelho. Quarta marca: entendimento bíblico da conversão, que é diferente de decisão por Cristo. Dependendo do apelo, durou 15 minutos, durou 20 minutos, meia hora, o pregador se emocionou no púlpito, falou um monte de coisa bonita, um monte de jargão, e tem um fundo de teclado, de repente a pessoa se emociona, levanta e vem à frente. Aceito Jesus. Mas antigamente, para alguém vir a Jesus, a pessoa ia até o apóstolo e falava assim: o que eu tenho que fazer? E o apóstolo dizia: se arrependa dos seus pecados e seja batizado em nome de Jesus, e você vai receber o Espírito Santo, após ter recebido já o perdão dos pecados. Então, conversão é se arrepender dos pecados e ir a Cristo pela fé e assumir um compromisso público de segui-lo. É muito mais que decisão, é um compromisso. É aceitar o sacrifício que é seguir a Cristo, tomar a cruz, negar a si mesmo. Isso tem que ser entendido pela igreja. Uma igreja saudável entende o que é conversão, e não apenas entende, irmãos, busca viver como convertido. Amém ou não? Vou avançar. Quinta marca: entendimento bíblico do evangelismo. Irmãos, nós precisamos proclamar o evangelho bíblico com fidelidade, com simplicidade, movido pelo amor a Deus e ao próximo. Mas nós temos que fazer isso de uma maneira não apenas corporativa, reunindo-se para um ar livre. É importante, vamos fazer mais e mais. Fazer um culto no lar é importante, vamos fazer mais e mais. Mas você individualmente pode abordar vizinhos e amigos. Você pode alcançar parentes, você pode chamar as pessoas para perto e falar desse Cristo. E nós podemos sim usar a igreja local como um grande instrumento de evangelização. Uma boa maneira de evangelizar alguém, irmão, você mesmo da nossa igreja, é convidar para a igreja, porque você sabe que aqui, a pessoa entrando aqui vai ouvir o evangelho e vai ouvir da oração inicial até a oração final. Amém? Então você que está numa igreja saudável, você não só compreende o evangelho e a conversão, mas você está movido a que mais pessoas ouçam o evangelho. Lembrando que nós pregamos o evangelho, mas quem converte é o Espírito Santo. Amém? Então, o entendimento bíblico do evangelismo. Evangelismo feito em comunidade, mas também feito no individual, feito na sua casa, na casa do seu vizinho. E isso vai avançar com o tempo, a gente vai avançar muito nisso também. Fique tranquilo que a gente vai avançar na evangelização aqui na nossa igreja. Sexta marca: entendimento bíblico da membresia. Deixa eu falar isso aqui em poucas palavras, que meu tempo já está mais que estourado. Entendimento bíblico da membresia. Os membros precisam ser vistos. O não cristão precisa olhar numa igreja e falar: opa, eu não sou membro daqui, mas esse povo que está aqui que eu estou vendo são membros daqui. A igreja não é o hall de membros. Eu fiz a última assembleia aqui, deu
fizemos uma contagem aqui, estamos com 47 membros. Na Assembleia tínhamos 21. Os membros da igreja são aqueles que congregam. Amém, irmãos? O membro da igreja é o membro que está presente. É o membro que está crescendo espiritualmente. É o membro que participa da ceia. É o membro que foi batizado. É o membro que vive debaixo da liderança. É o membro que está servindo no ministério. É o membro que está aprendendo na escola bíblica. É o membro que está engajado para viver a igreja. Está presente. Tem comunhão. É visto. Talvez nós não tenhamos 47 membros. Talvez nós temos bem menos que isso. Tem muita igreja que tem 1000 membros, mas só vai à igreja 300. Tem igreja que tem 500 membros, mas só vai 100. Então eles só tem 100 membros. Eles não têm. Entendeu? E nós queremos trabalhar cada vez mais a visão bíblica de membresia para que o membro mais fraco saiba com quem ele pode contar na caminhada. Um membro mais experiente saiba quem ele pode ajudar. E o não crente possa vivenciar isso aqui e ver, rapaz, existe uma comunidade ao qual eu possa pertencer, que vive unidade. Quando há uma visão bíblica de membresia, você tem uma unidade de propósito, as pessoas estão caminhando na mesma direção, vivendo o que a gente está vivendo aqui, né? Se juntando para o café, com alegria, nada com peso. Agora tem gente que não sabe o que é ser membro, aí está aqui pensando em poder, pensando em cargo, pensando em visibilidade, pensando em microfone. Irmão, o microfone aqui é o pastor que vai usar, irmão. É difícil estar todo mundo no microfone, é difícil todo mundo cantar e tocar, mas o reino de Deus é muito além do que é feito no culto. O serviço ao Senhor vai muito além do serviço que é feito dentro do culto. Tem muita gente para ser evangelizada, para ser discipulada, muita gente para ser assistida espiritualmente. Tem gente que está passando necessidade, que nós podemos visitar, podemos cuidar, e é servir ao Senhor. Amém ou não? E membros verdadeiros têm essa missão, têm essa consciência da missão. Vamos para o próximo. 7ª marca. Entendendo membresia, nós temos que entender biblicamente a disciplina eclesiástica. Eu não tenho tempo de trabalhar mais quase nada aqui. Mas, futuramente, nós vamos trabalhar isso aqui, irmãos, e vamos viver isso aqui para sermos uma igreja saudável. Mas sem entender membresia, eu não posso estabelecer disciplina. Mas aqui, o pecado será confrontado e pessoas que vivem no pecado e não se arrependem do pecado, se elas não buscarem arrependimento, elas serão excomungadas, sem nenhuma dificuldade, para zelar pela pureza do evangelho, para dar um bom testemunho da igreja àqueles que não creem, para que as pessoas vejam que aqui não há uma comunidade de santos, não, aqui nós somos pecadores santificados pela obra de Jesus, somos santos aos olhos de Deus em Jesus, mas nós somos pecadores, aqui é lugar de pecador, mas aqui é lugar de pecador arrependido. Amém, irmãos? E quem não entende isso, fica na prática do pecado recorrente, e aí vai morrer. Porque o que leva a pessoa para o inferno não é o diabo não, tá? É o pecado. Quem vive na carne, a Bíblia fala, a liquidação da carne é morte. Mas se pelo Espírito mortificardes, os feitos da carne viverão. É o que a palavra diz. 8ª, penúltima marca. Discipulado e crescimento. Visão bíblica, entendimento bíblico do discipulado. Irmãos, crescer é uma bênção. E nós oramos para que cada membro aqui cresça espiritualmente. Cresça na santidade, cresça no amor, na semelhança com Jesus. Parece que hoje em dia alguém crescer espiritualmente, começar mais a ler a Bíblia, servir, orar, ter intimidade com Deus, ser uma pessoa amorosa, serva, parece que essa pessoa está querendo aparecer, parece que essa pessoa é um problema. Não, é uma bênção. E nós queremos uma membresia que cresça, nós queremos um discipulado que promova a santidade e crescimento bíblico e numérico, para a glória de Deus. E por último, irmãos, entendimento bíblico de liderança. O pastor de vocês entende que o ministério pastoral tem que ser plural. Eu espero em poucos anos aqui reconhecer com a igreja novos pastores, presbíteros, homens maduros, homens que vão me auxiliar a liderar a igreja dentro da visão que o Senhor tem dado para mim. E quem não tem essa visão, quem não concorda, que Deus abençoe em outra igreja, que a pessoa siga o ministério dela em outro lugar. Mas no meu ministério eu preciso de pessoas alinhadas que possam comigo somar e não dividir. Pessoas que possam servir comigo e não se servir do ministério. Aqui não é lugar para isso. E eu espero que nós tenhamos uma liderança bíblica, uma liderança forte, de homens maduros, que possam nos ajudar a cuidar do povo de Deus. Assim nós encerramos, irmão, as 9 marcas para uma igreja saudável. O pastor de vocês espera viver tudo isso aqui nesse tempo. E não há mais tempo para compartilhar nada. Deus abençoe a sua vida e obrigado pela sua paciência de me aguentar por mais de 1 hora, mas foi necessário fazer dessa maneira. Que Deus possa nos ajudar a cultivar essas marcas e que nós possamos, de fato, irmãos, de fato, não ter apenas isso como uma ideia, mas como a nossa cultura,
o nosso viver diário. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra essa manhã? Amém. Diga assim: glória a Deus. Glória a Jesus.